no seu capítulo 19, no seu versículo 1 ao 10. Lucas 19, do capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Amém? Aleluia. Versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. E Jesus disse: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio para buscar e salvar, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Mensagem bem conhecida, né, irmãos? Há uns cultos atrás a gente falou nessa mensagem aqui. Foi citado mais de uma vez sobre a passagem de Zaqueu. Mas Jesus ali, ele estava a caminho de Jerusalém. E o caminho passava perto de Jericó. E o versículo 1 fala que Jesus, passando por ali, ele entrou em Jericó. Amém? E interessante, irmãos, que Jesus entra em Jericó para encontrar com uma pessoa. Um pouco antes dele chegar até Zaqueu, ele cura uma pessoa também no meio do caminho, próximo a Jericó. Mas Jesus entra ali naquela cidade. E Jericó era uma cidade, era um centro comercial muito grande naquela época. E também era uma cidade muito próspera, diz os estudiosos. Irmãos, e o Senhor Jesus, ele se achega até essa cidade e entra dentro dela. Versículo 2 vai falar para a gente que ali havia um homem chamado Zaqueu. Irmãos, e nessa cidade encontrava-se esse homem que era Zaqueu. A Bíblia vai falar que ele era um dos principais dos publicanos. Ou seja, publicano eram as pessoas daquela época que cobravam impostos. Eram incumbidos em cobrar imposto da população, dos serviços que faziam naquele lugar, dos comércios. A Bíblia vai falar que ele era um dos principais. Mas, segundo estudiosos, vai dizer que ele sim era o líder naquela região de Jericó. Ele comandava todos os outros publicanos a qual cobravam imposto. Então, ele como era o chefe daquele lugar, daqueles publicanos. Interessante que a palavra do Senhor vai falar mais um pouquinho para baixo, que além dele ser esse líder, a Bíblia entra numa ênfase aqui, que ele era uma pessoa rica. Amém? Vamos juntar esses detalhes. Ele era uma pessoa que era líder das outras demais pessoas que estavam sobre ele, e além de tudo isso, era uma pessoa rica, uma pessoa de dinheiro. E o Senhor Jesus continua falando através da sua palavra. E procurava ele, Zaqueu, ver quem era Jesus. Zaqueu sentiu no coração de procurar saber quem era o Senhor Jesus. Aqui começa, irmãos, no meu modo de vista, e o que a Bíblia nos descreve, uma mudança na vida desse homem. Porque a palavra vai falar que ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque a multidão que estava em volta de Jesus era muito grande, tinha muita gente ao seu redor. E Jesus ali passando por aquele caminho, esse homem sentiu no seu coração
de ir ver quem era Jesus. Um homem com tal poder que ele tinha nesse lugar em suas mãos, um homem que estava sob a autoridade de vários outros homens, queria simplesmente conhecer o nosso Senhor Jesus. E a palavra vai falar que ele não podia ver, porque tinha muita gente em volta do Senhor, e ele era uma pessoa de pequena estatura, ou seja, ele era uma pessoa baixa. Da onde ele conseguia ver Jesus de longe, ele não conseguia apreciar o Senhor Jesus, ele não conseguia enxergar pela totalidade quem era o Senhor Jesus, mas ele ali, ele se esforça. E foi falado aqui já antes da palavra sobre esforço. Vamos gravar essa palavra, esforça. E a palavra vai continuar dizendo que ele corre na frente, ou seja, ele observa para qual sentido está indo aquela multidão que está rodeando o Senhor Jesus, e ele vai à frente da multidão. E ele pensou num plano, ele bolou um plano, ele teve uma estratégia. Eu vou achar um lugar para me subir. E a palavra do Senhor fala que ele encontra uma figueira brava, uma figueira cheia de espinhos. E ele sobe aquela figueira para esperar o Senhor Jesus passar por debaixo dele. Ele se esforçou para poder ver o nosso Senhor. E a palavra do Senhor continua nos dizendo que ele corre adiante para subir naquela figueira brava, porque o Senhor havia de passar ali. Versículo 5. E quando Jesus chega àquele lugar, olhando para cima, o viu. Irmãos, o esforço a qual Zaqueu fez, no versículo 5, foi recompensado, porque ele tinha um desejo no seu coração de ver o Senhor Jesus. Ele não podia, por causa de um monte de coisas, de situações, a estatura, a multidão, mas ele não mediu esforços para fazer o que era necessário para ver o Senhor Jesus. Ele subiu naquela árvore, naquela figueira, creio eu, olhando pelo que a Escritura diz, se machucou. Ali ele ficou algum tempo, porque conforme a multidão vinha parando, ele ficava mais tempo lá em cima, mas ele tinha um desejo de ver o Senhor Jesus. Ele tinha no coração dele esse desejo de saber quem era o Senhor Jesus. E ele ficou ali até o ponto que o Senhor passou por baixo dele e olhou para cima e o viu em cima daquela árvore. Ou seja, o esforço a qual ele impôs teria começado a dar retorno na vida dele a partir do versículo 5. E a palavra do Senhor vai falar no mesmo versículo que Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa. O Senhor olhou para ele naquela situação, com aquele esforço que ele se impôs em colocar para ver o Senhor Jesus, e falou: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, o esforço que nós fazemos para Deus, ele nunca volta vazio para as nossas vidas. E aqui a gente já começa a ver o tanto que é recompensador da parte de Deus para as nossas vidas, quando nós nos esforçamos em enxergarmos o Senhor Jesus todos os dias. Amém? Versículo 6 vai falar: e apressando ele, desceu e recebeu alegremente esse convite. Irmãos, nós, hoje, muitos de nós, corremos atrás de Jesus, buscamos Jesus. Ele se esforçou a tal ponto que o Senhor Jesus olhou para ele e falou assim: ó, eu vou entrar na sua casa. O Senhor Jesus se ofereceu para entrar na casa dele. Ele somente queria conhecer o Senhor Jesus, mas foi de tão bom grado que ele fez de esforço para enxergar o Senhor Jesus naquela situação, que o Senhor Jesus fez questão de conhecer a casa dele, de entrar na casa dele. O Senhor recompensou todo o esforço a qual ele tinha feito. Irmãos, interessante que quando eu e você nos esforçamos, e nós se esforçamos sim para estarmos aqui, eu e você todos os dias nos esforçamos para estarmos na presença do Senhor. Nós esforçamos, irmãos, porque não é algo muitas das vezes fácil para nós cristãos. Permanecermos na presença do Senhor Deus, muitas das vezes não é fácil para nossas vidas. Gera um esforço da minha e da sua parte. Mas, irmãos, interessante que o esforço ele gera recompensa da parte de Deus para nossas vidas. Nós acabamos de ver aqui nesse versículo. Mas também é interessante que, enquanto eu e você nos esforçamos, acontece muitas das vezes na nossa vida o que está no versículo 7.
E vendo todos isso, murmuravam. Irmãozinho, interessante, que aquele povo, conhecendo Zaqueu, sabendo que ele era um publicano, chefe, líder daquela situação, e recolhia impostos para o rei ali, para o governador ali, da época, eu marquei o nome dele ali, mas eu já lembro já e falo, César. Ele arrecadava esse imposto para o reinado de César. E as pessoas, vendo a atitude de Jesus em entrar na casa dele, as pessoas murmuraram. Elas pensaram assim: mas por que entrar na casa dele? Um homem pecador, a palavra fala isso, falho, cobrador de impostos. Muitos pensavam, ladrão, muitos pensavam. Mas o Senhor Jesus, ele sentiu de entrar naquela casa. Enquanto ele se esforçou e alcançou isso da parte do Senhor, as pessoas que estavam ao redor dele murmuravam contra a atitude do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, isso é na minha e na sua vida. Nós se esforçamos para estar aqui, mas as pessoas nos julgam. Nós se esforçamos para estar aqui, mas quem é Ele? Mas não deixe isso parar eu e você de nos esforçarmos, porque todas as vezes que nós nos esforçamos, por mais que somos murmurados por muitos, mas o Senhor Jesus, Ele vai nos dar essa recompensa. Todo o esforço investido em buscar o Senhor Jesus tem recompensa para as nossas vidas. A murmuração veio daquele povo, o povo não gostou, o povo murmurou a atitude de Jesus de entrar na casa de um pecador. E hoje não é diferente. Nós somos falhos, somos pecador, mas o nosso esforço em buscar ao Senhor, Ele nos dá recompensa nas nossas vidas. Não deixe isso te parar de buscar o Senhor. E muitos ali sabiam a história de Zaqueu, e sabiam que ele era um publicano que cobrava esses impostos, e questionaram Jesus de entrar na casa dele. Eles questionaram o Senhor Jesus de entrar na casa dele. Mas, irmãos, algo interessante tem nessa mensagem, que onde Jesus entra, Ele transforma. Onde Jesus entra, Ele cura. Onde Jesus entra, Ele liberta. Onde Jesus entra, Ele faz a sua obra por completa. E nós vamos ver, versículo 8. E levantando Zaqueu, depois de Jesus ter entrado na casa dele, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade do que eu tenho. Metade da minha riqueza, Senhor, eu vou distribuir aos pobres. Ou seja, Jesus, quando entra naquela casa, transforma o coração daquele homem. Jesus entrou naquela casa, muitos murmuraram, muitos questionaram, mas quando Zaqueu sentiu a presença do Senhor Jesus, quando ele olhou para Jesus, ele teve mudança na sua vida. Jesus entrou naquele ambiente e transformou a vida daquela família. Zaqueu foi transformado, porque a atitude fala que ele se dispõe da metade dos seus bens. Irmãos, cabe a nós. Quem não conhece uma pessoa que não tem dinheiro, que tem muito dinheiro, quer dizer, e é miserável muitas das vezes? Irmãos, para uma pessoa rica abrir mão de metade dos seus bens, porque a Bíblia enfatizou que ele era uma pessoa rica, e doar aos pobres, é Deus começando a trabalhar no coração desse homem. E olha que interessante, para aqueles muitos que muitas das vezes murmuravam contra ele: é ladrão, pega mais imposto do que deveria. Ele ainda continua a frase dele falando: e se não alguma coisa eu tenho defraudado, tenho cobrado mais impostos desse povo, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmãos, o Senhor Jesus entrou na situação da vida daquele homem, mas o Senhor Jesus transformou a vida daquele homem. E o Senhor Jesus diz no versículo 9: hoje veio salvação para essa casa. Irmãos, o que o povo murmurou de Jesus entrar naquela casa foi o ponto de mudança de vida para aquela família. Depois de tudo isso acontecendo, ainda veio salvação para aquela casa. E o Senhor Jesus ainda enfatiza no versículo 10: porque o Filho do Homem veio para buscar o que havia se perdido. Irmãos, e isso é interessante, porque tinha tantas pessoas naquele lugar,
porque a palavra fala que uma multidão rodeava o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Mas somente em uma casa ele entrou naquela ocasião, que era de Zaqueu, e a qual ele tinha uma notoriedade perante a sociedade, ele tinha uma opinião da parte de muitas pessoas o rotulavam naquela época, mas o Senhor Jesus, ele é estratégico em tudo que ele faz, ele pega o que para o mundo é nada e transforma em tudo na presença dele. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Irmãos, ele foi estratégico, ele foi no líder, ele foi na pessoa que era mais mal falada naquele momento. Ele pegou aquela pessoa do lixo e botou no luxo, transformou a vida daquela pessoa. E ainda depois de sair, ele fala: hoje veio salvação para essa casa. O Senhor Jesus transformou o coração daquele homem e transformou a vida dele de dentro para fora. E todos ali puderam ver o que o Senhor fez. Por isso que a Bíblia nos traz detalhes da transformação de vida desse homem. Uma pessoa rica, a qual abre mão de tudo, da metade do que tinha, e se defraudou alguém, devolver 4 vezes mais, para recompensar aquele erro. Irmãos, você e eu estarmos aqui é uma estratégia de Deus. Muitas pessoas com certeza nos rotularam, ou até mesmo hoje nos rotulam, muitas das vezes. Mas você e eu não estamos aqui à toa. O Senhor espera de mim e de você que nós façamos como Zaqueu fez. E o que o Zaqueu fez nessa ocasião? Primeira coisa, ele procurou saber quem era Jesus. Ele procurou saber quem era o Senhor Jesus. Eu e você, irmãos, devemos todos os dias procurarmos saber quem é Jesus. Irmãos, e procurar saber quem é Jesus é a gente arder esse sentimento no nosso coração. Não é somente no dia do culto, não. Procurar Jesus é todos os dias da nossa vida. Porque, irmãos, enquanto eu e você estamos procurando Jesus, pessoas lá fora estão olhando para mim e para você, para ver se a mesma atitude de mudança que houve na vida de Zaqueu aconteceu nas nossas vidas. Nós somos estratégias de Deus para evangelizar nessa terra. Procura saber quem é Jesus. Faça arder a vontade dentro de você de buscar Ele todos os dias da sua vida. Faz como Ele fez. Faz como Ele fez. Nós precisamos encontrar o Senhor Jesus todos os dias. Irmãos, imagina a situação que esse homem passou para encontrar Jesus. Imagina as dores que ele ficou, não sei quanto tempo em cima daquela árvore, abraçado com aquele tronco. Pessoas talvez falando dele: desce daí, rapaz, larga a mão de ser bobo. Imagina na hora que ele desceu arrastejando naquele tronco cheio de espinho, o tanto que não machucou. Imagina, a Bíblia não dá detalhe, mas eu e você podemos imaginar, com a imaginação que Deus nos deu. Imagina. Hoje eu e você, meus irmãos, precisamos de 1/16 disso que Ele fez, do esforço que Ele fez. O Senhor nosso Deus, Ele está a apenas uma oração de distância de mim e de você. Buscarmos e encontrarmos o Senhor Jesus hoje é muito mais fácil do que Zaqueu fez naquela época. Então, irmãos, qual que é o motivo do nosso esforço de não buscarmos ao Senhor nosso Deus? Por que eu e você, muitas das vezes, não esforçamos ao ponto de encontrarmos Ele, de arder essa vontade no nosso coração, de encontrarmos o Senhor Jesus todos os dias da nossa vida? Nós precisamos fazer como Zaqueu fez e encontrarmos o Senhor Jesus da forma a qual Ele encontrou. Irmãos, não deixe as suas limitações te pararem. Zaqueu tinha uma limitação e a Bíblia nos mostrou isso. Tinha uma multidão em volta de Jesus. E Zaqueu era uma pessoa de estatura baixa. Se é uma pessoa alta, talvez olhava por cima da multidão. Mas Zaqueu não conseguiu fazer isso. Mas, irmãos, o interessante é que essa limitação dele gerou um combustível dentro do seu corpo, do seu espírito, da sua alma,
de ir ao encontro do Senhor e ver o Senhor Jesus. E por que que muitas das vezes eu e você, nas nossas mínimas limitações, paramos? Por que que eu e você não nos esforçamos ao ponto de deixar essa limitação de lado nas nossas vidas? Por que que eu e você não conseguimos fazer isso? Não deixe as suas limitações te pararem. Se esforça. Aqui para Zaqueu olhar Jesus, contemplar o Senhor Jesus de cima daquela árvore, houve muito esforço da parte dele. Houve dores, houve talvez cicatrizes, mas eu e você não podemos deixar as nossas limitações pararem as nossas vidas. Nós precisamos se esforçar e fazermos o que nunca fizemos antes, para encontrarmos o Senhor Jesus da forma qual nunca encontramos também. Zaqueu fez isso. Zaqueu fez isso. Ele fez o esforço dele para estar perto do Senhor Jesus. E todo o esforço na busca do Senhor é recompensado nas nossas vidas. Irmãos, chame a atenção do Senhor para você. Se Zaqueu tivesse em qualquer outro lugar, ele não chamaria a atenção do Senhor Jesus. Ele não chamaria a atenção do Senhor. Talvez se ele tivesse em cima de uma cadeira, de uma escada, não chamaria tanta atenção. Mas o Senhor Jesus olha para aquela árvore, para aquela figueira brava, e vê aquele homem ali em cima, no caminho qual ele passava por debaixo. Ele chamou a atenção do Senhor Jesus. O esforço dele fez uma recompensa acontecer na vida dele. A atenção de Jesus foi voltada para ele, porque a palavra vai falar que Jesus olhou para cima, olhou para onde ele estava. Faça esse esforço na sua vida ao ponto de chamar a atenção do Senhor Jesus para a sua vida. Irmãos, e chame a atenção do Senhor de tal maneira, mas de tal maneira, que você nunca chamou a atenção dele outra vez. Você nunca chamou a atenção dele antes. Chame a atenção do Senhor Jesus, até que ele venha sobre a sua vida e faça morada na sua casa, que é o seu coração. Porque depois desse esforço a qual Zaqueu implementou na vida dele, fez com que o Senhor Jesus fosse repousar na casa do Zaqueu. O esforço sempre é recompensado. Irmãos, e algo de interessante para a gente começar a caminhar para o final da palavra. Quando o Senhor Jesus ele faz morada na sua vida, tudo se faz novo perante a presença dele. Tudo, meus irmãos. A palavra falou que Zaqueu fez, ou seja, a presença do Senhor Jesus dentro daquele ambiente transformou a vida daquele homem de dentro para fora. Então, irmãos, a presença dele na sua vida faz tudo novo acontecer dentro de você. Mas tudo mesmo, meus irmãos, imagina que é tudo na sua vida ser transformado por uma única atitude de você chamar a atenção do Senhor. Tudo se transforma, pensamentos se transformam. O Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, Ele é capaz de mudar o pensamento que você tem, trazer pensamentos de paz e não de guerra, trazer pensamentos melhores sobre a sua vida, sobre você, sobre o caminho que você deve andar. Irmãos, e junto com o pensamento, Jesus também muda o seu jeito de falar. Jesus, Ele transforma a sua vida a um ponto de você ser uma pessoa diferente na pronúncia. Pessoas a qual te criticavam vão começar a ver o que o Senhor está fazendo na sua vida. Ele te transforma, Ele coloca palavras novas sobre a sua boca. E a transformação que o Senhor Jesus faz também muda o seu jeito de agir, o seu comportamento, as suas atitudes. Atitudes essas que nós vimos que Zaqueu fez, e a Bíblia deixou descrita para cada um de nós. Então o Senhor Jesus, quando Ele faz morada no seu coração, Ele transforma o seu jeito de agir, Ele transforma as atitudes a qual você toma,
cada vez mais em atitudes melhores para você levar esse evangelho através delas, aonde você está inserido. Atitudes a qual o Senhor Deus aprova perante a sua palavra. Irmãos, e junto disso, também o Senhor nosso Deus, Ele transforma o nosso temperamento. Ele transforma o jeito que nós agimos com a situação que nós estamos vivendo no momento. O Senhor Jesus nos transforma de uma tal maneira, irmãos. Irmãos, e eu posso falar bem claro sobre isso, porque quem me conheceu há 10 anos atrás não sou a mesma pessoa que está aqui hoje. O Senhor Jesus me mudou. O Senhor Jesus me muda todos os dias. Outrora, nem perto disso daqui que os irmãos estão vendo. Mas o Senhor Jesus, Ele renova a nossa vida de tal maneira que os irmãos não têm noção. É só deixar o Senhor trabalhar todos os dias, para você ver todos os dias a evolução que o Senhor faz na vida do ser humano, que abre as portas para Ele entrar. Irmãos, Ele muda a nossa vida, Ele muda a opinião, Ele muda o nosso rumo, Ele muda o nosso caminho, o nosso destino. Ele transforma a nossa vida por completo. E depois disso tudo, Ele nos dá a maior promessa a qual Ele tem para as nossas vidas. Além de nos transformarmos aqui nessa terra, Ele nos dá a salvação das nossas almas. Irmãos, não deixe para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe para aceitar essa entrada do Senhor Jesus, essa morada dEle no seu coração para amanhã, sendo que você pode fazer hoje. Comece essa vida transformada pelo Senhor Jesus agora. Não é amanhã, é agora. Deixe o Senhor Jesus entrar no seu coração e transformar a sua vida de dentro para fora. Irmãos, quando Ele entra, cura acontece no nosso interior. Feridas são fechadas, cicatrizes são formadas sobre aquilo. Depressão é curada, ansiedade é curada, tudo é curado pela presença do Senhor. Sabe o que mais que acontece? Libertação nas nossas vidas. O Senhor nos liberta de tudo aquilo que o inimigo quer nos aprisionar. Tudo isso se eu e você abrirmos o nosso coração para Ele. Irmãos, respostas da parte do Senhor vêm sobre as nossas vidas, quando eu e você fazemos o esforço de chamarmos a atenção do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, tudo se faz novo, tudo se faz novo dentro de mim e de você, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus fazer morada. Se entregarmos a nossa vida ao Senhor, chamando a atenção dEle para as nossas vidas, tudo se faz novo perante o Senhor. Faça como Zaqueu fez, meus irmãos. Não meça esforços para chamar a atenção do Senhor nosso Deus. Não meça esforços para estar na presença de Jesus. Não meça esforços para colocar tudo que você tem, a sua vida por premissa na mão de Deus, porque todo esforço que nós fazemos para encontrar o Senhor Jesus, Ele é recompensado na nossa vida, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e que essa reflexão fique no coração de cada um dos irmãos. Zaqueu não mediu esforços para fazer o que fez, e alcançou o que ele nunca imaginava que ia alcançar. Faça eu e você nas nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus para a gente orar.